Pois então, esses termos, nova ordem mundial, suscitam uma série de, não só de dúvidas, mas uma série de temores, justamente porque existe uma aura esotérica por trás dessa questão da nova ordem mundial. Existe toda uma mística em torno disso, justamente porque os termos não são devidamente explicados. Se a nova ordem mundial fosse um plano de dominação global, não se chamaria de nova ordem mundial. Se chamaria de plano de dominação global, porque são duas coisas totalmente diferentes. Nova ordem mundial refere-se a um novo tipo de comportamento do Estado, das corporações e do tecido social diante do Estado e das corporações. Ordem vem de organização e hierarquia. Então, nova ordem mundial é uma reorganização dos interesses e dos poderes globais que vai acontecer após a queda do Muro de Berlim. Não é? A nova ordem mundial é contra o cristianismo? É. A resposta é sim. Nas instituições globais, existe uma necessidade de se excluir ou colocar como adereço acidental as instituições que influenciam e monitoram a moral, no caso a igreja. Então, a nova ordem mundial, nesse rearranjo global, nesse rearranjo das estruturas do comportamento do poder global, é sim contra a igreja, é um plano que sufoca algumas liberdades, mas não pode ser tomado como um plano sendo executado por forças superpoderosas, ocultas e esotéricas. É uma reorganização global. É isso que é, e mesmo que haja esses elementos de supressão da liberdade, não pode ser tratado dentro desses termos. É uma reorganização global. É rehierarquizar os elementos que exercem o poder, monitoram a moral e, principalmente, existe uma necessidade de corrupção do império da lei e das soberanias nacionais. Ou seja, o comportamento de mercado precisa estar acima do poder do Estado. E o poder do Estado sendo utilizado para sufocar liberdades do tecido social. Como se a economia mandasse no mundo, as corporações, as Big Corp, os interesses das grandes economias mandassem no mundo, e os estados fizessem valer esses interesses dentro da estrutura de Estado-nação, enquanto elas existem. Porque seria muito mais vantajoso uma economia de bloco, não é? Para esse novo rearranjo de nova ordem mundial. Você faz cada bloco continental um grande fazendão, uma grande fábrica, ao modelo do que é a China. A China é perfeitamente um Estado-nação que atende os critérios de nova ordem mundial. E é por isso que ela sai na frente nesse projeto de reorganização global, por atender essa série de elementos de sufocar a liberdade do povo, atender os interesses das corporações
e inclusive estar no tabuleiro das corporações utilizando o do Partido Comunista, que é extremamente estatizante. Então, a China é um modelo perfeito do que o futuro das nações deveriam ser. Atender os interesses econômicos acima de qualquer coisa. O Estado como uma estrutura de sufocamento das revoltas. O papel do Estado chinês é manter a máquina para atender os interesses da economia e assim poder expandir o seu império. É basicamente isso. Então a China é um grande modelo de o que um país deve fazer para estar integrada com força na nova ordem mundial. Não é? Então, nova ordem mundial não deve ser tratada em termos esotéricos, em termos como uma magia, que é algo de cima para baixo acontecendo. A realidade mantém as suas leis. E, portanto, nós não podemos tratar esse elemento tão importante para a compreensão da geopolítica como simples magia. Ou como um simples plano em execução, plano de uma elite em execução. Porque nem todos fazem parte dessa elite, e quem não faz parte dessa elite está fazendo o quê? O certo é porque essa elite ou é mais inteligente, ou tem mais meios de ação. Então, nova ordem mundial é reorganização global. Reorganização dos poderes, das prioridades e das estruturas de comando.